Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesta sexta-feira e o sextou tá diferente por aqui, porque acordei verificado na rede social vizinha, então já agradeço vocês, para todo mundo que me acompanha, curte meu trabalho. Então se tu ainda não me segue lá, ó, tô deixando o link na descrição aqui do vídeo. Então, vai o meu muito obrigado para todos vocês que me acompanham diariamente e vamos falar do Internacional, né? Afinal, tem treino fechado hoje no CT do Parque Gigante, onde o Mano encaminha o time sem 2 jogadores, que são baixas quase confirmadas para o jogo contra o Atlético Paranaense. A esposa do Daniel se manifesta e causou uma certa polêmica na rede social. E a busca do Inter, incessante por um centroavante, Damião vai jogar no Inter, tem concorrência de 2 clubes do futebol brasileiro e a gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Internacional então, gente, afinal eu vou começar falando sobre o treino de ontem, reapresentação no CT do Parque Gigante, visando o jogo contra o Atlético Paranaense, jogo no sábado, também conhecido como amanhã, 9 da noite no estádio Beira-Rio. O horário é ruim, né? Mas o Inter abriu os portões para todos os sócios que fizerem cadastro no Mundo Colorado, que é a nova plataforma que o Internacional tem para os seus sócios. Não custa nada fazer o cadastro lá, é só redefinir uma senha e fica tudo certo. Tem muita coisa bacana lá, tem entrevistas, tem desafio dos jogadores, então, para tu ir no jogo, faz o cadastro lá no Mundo Colorado, tá? Dito isso, o Mano não vai ter 2 jogadores muito possivelmente. O Lisiero, que ainda segue fora em virtude de uma pancada no joelho, é mais grave do que se imaginava, ele já perdeu 2 jogos contra o Ceará e contra o América Mineiro e deve ficar fora contra o Atlético Paranaense, não deve ser relacionado para essa partida. E o Edenilson, que deixou, na verdade, né, o campo mais cedo contra o América no intervalo, depois de uma pancada no tornozelo. Né? O jogador do América cai por cima do tornozelo do Edenilson, ele não volta para o segundo tempo e não treinou ontem. Então a tendência é que fique de fora desta partida. Por outro lado, né, algumas mudanças devem acontecer na equipe do Mano Menezes, e ele mesmo já revelou isso na coletiva depois do jogo contra o América lá em Belo Horizonte. O Mercado deve voltar ao time titular no lugar do Moledo, ele até disse que tentou combinar com o Moledo, né, de tomar um cartão amarelo para zerar a ficha e aí ficar apto para o jogo contra o São Paulo e contra o Palmeiras, mas acabou não acontecendo, né? O jogo estava tão corrido que o Moledo passou ileso nessa e o Inter não tem desfalques nesse sentido. E o Maurício é o mais cotado para entrar na vaga do Edenilson, já que o Lisiero segue fora. Uma outra possibilidade seria o Lucas Ramos ou daqui a pouco um homem mais de marcação, mas o Mano deve colocar Maurício. Então assim, como é que ficaria esse time do Internacional para encarar o Atlético Paranaense? Com o Kehler no gol, Bustos, Mercado, Vitão e René, Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick e o Wanderson, e na frente o Alemão. Dá para dizer que tem uma dúvida aqui entre Wanderson e Pedro Henrique, né? Afinal, o Mano optou pelo Wanderson, dizendo que o jogo contra o América iria exigir um pouco mais de coletividade do time e menos de individualidade. Então daqui a pouco ele pensa um jogo diferente e coloca o Pedro Henrique, mas eu tô apostando que o Wanderson vai iniciar essa partida contra o Atlético Paranaense, né? Então, assim, são alguns desfalques. O jogo vale a manutenção da vice-liderança. O Inter contou com a ajuda do Corinthians aí nessa rodada, mas na rodada que estamos ingressando, né, a rodada de número 36, o Inter vai ter que contar com o tropeço do Fluminense, que joga contra o São Paulo. Até tô fazendo meus cálculos aqui, tá? Se o Fluminense ganhar do São Paulo, já ultrapassa o Internacional. Então o Inter pode ser ultrapassado pelo Fluminense, pelo Corinthians e pelo Flamengo. O Corinthians joga contra o Ceará na Neoquímica Arena e o Flamengo joga contra o Coritiba no Couto Pereira. Então o Inter vai ter que se agilizar aí, porque essa rodada, se não vencer, possivelmente será ultrapassado por outras equipes do futebol brasileiro, tá? Então, lembrando, o Palmeiras já é campeão, né? 77 pontos. Nem sei o que vai fazer da vida agora no Brasileiro. Beleza? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá? Sexta-feira, mas tu tá pensando nos boletos, né? Afinal, tá chegando o dia 5, tá chegando aí os boletos também que vencem no dia 10. Então tu vai fazer o seguinte, tá com o boleto atrasado ainda? Chama, pague meu boleto, o link tá na descrição aqui do vídeo. Eles parcelam o valor pra ti em até 12 vezes, ou seja, eles pagam o teu boleto. Então, com quem tu tá devendo, tu resolve o problema e parcela em até 12 vezes no cartão
o teu boleto ou o Pix, né? O Pix parcelado é Pague Meu Boleto, link na descrição aqui do vídeo, então chamem eles, tirem as dúvidas, né? Sexta-feira, né, já entra o final de semana com isso resolvido. Quero falar, gente, sobre Daniel. Afinal, eu consegui alguns bastidores lá em Belo Horizonte, conversando com algumas pessoas, e eles me disseram que o Daniel é um jogador que tá com os dias contados no Beira-Rio, tá? O Inter entende que o Daniel, neste momento, é um jogador que não vai conseguir ter o que se imaginava no Internacional, que é uma sequência, que é retomar uma titularidade do Kehler. O Kehler é muito elogiado por todos, é um goleiro mais jovem, com um potencial maior de crescimento. E o Daniel, segundo as pessoas com quem eu conversei, entendem que ele não teve, né, o que o Kehler teve, por exemplo. Vamos lá, vamos resgatar a história do Kehler aqui. O Kehler surgiu no Internacional em 2017, naquela final contra o Novo Hamburgo. Ele entra meio na fogueira, né, porque o Inter teve uma lesão de todos os goleiros. O Kehler, inclusive, fratura o cotovelo naquela final e já vinha jogando. Depois ele foi emprestado, né, para outros clubes, e em especial para a Chapecoense no ano passado, onde ele fez um campeonato brasileiro muito bom individualmente. A Chapecoense caiu, né, como era o esperado, mas ele teve uma rodagem de Série A, foi um goleiro bastante exigido e voltou melhor para o Internacional. O Daniel não. O Daniel está no Inter também há bastante tempo, mas na base ele também já não jogava, o Kehler jogava muito na base. E o Daniel veio a ter a sua oportunidade em 2021, né, com 27 para 28 anos de idade. Então é um jogador que o Inter entende que é melhor sair e buscar outros ares e dar uma chance, né, para ser o goleiro reserva ao Emerson Júnior, que é um goleiro novo e que também vinha jogando na base, para o Antony, que está tendo uma rodagem na base também e pode vir a ser um goleiro reserva, do que ficar com o Daniel, que também já tem uma marca do torcedor pelas falhas que teve nesta temporada. E um fato talvez agrave essa situação, que foi um comentário da esposa do Daniel, a Patriane Melo, numa página do Internacional, né, que postou um vídeo do Gustavo Scarpa e do Marcelo Lomba, comemorando o título brasileiro, né? O Inter deu o título ao Palmeiras, né, com a derrota contra o América Mineiro, e no vestiário ali, na concentração, eles tinham um jogo mais tarde contra o Fortaleza. O Gustavo Scarpa abre uma live, faz um vídeo, e o Lomba aparece, né? E o Scarpa diz: "Ah, agora tá do lado certo". Eu não considerei uma provocação internacional, né? Acho que é muito mais uma comemoração dos jogadores do que propriamente outra coisa. E aí, ela fez o seguinte comentário, tá aqui na tela inclusive, tá? "Graças a essa torcida do Inter é que os atletas saem do clube e se tornam felizes e vencedores. Os torcedores ainda não perceberam que chegará um tempo que ninguém mais jogará no Inter." Só que assim, né? Respeito a opinião dela, só que foi a mesma torcida que pediu a entrada do Daniel no gol do Internacional, por exemplo. Foi a mesma torcida que quase enlouqueceu quando ele teve uma lesão na costela ano passado. É a mesma torcida que teve os maiores títulos do Internacional, que idolatra alguns jogadores. O Pedro Henrique está reclamando de jogar no Inter, o Alemão, o Depena, o Moledo, o Mercado, né? Então acho que tem que separar as coisas, né? O Daniel tem falhas importantes nesse ano que comprometeram alguns resultados. É claro que ele não joga sozinho, mas não dá para colocar tudo no do torcedor também, né? Mas enfim, foi um comentário que ela fez aí nas suas redes sociais. Para fechar, eu quero falar sobre o Damião, né? O Leandro Damião, que vem sendo pauta do Internacional aí há bastante tempo. É um jogador que o Inter monitora porque sabe do desejo dele de retornar ao futebol brasileiro. O Damião vem ao Brasil agora na próxima semana, né? Passar férias nessa reta final de temporada, e ele virá ao Beira-Rio para acompanhar Inter e Palmeiras, né? O jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro poderia valer o título, mas não vai valer nada, tá? Então assim, qual é a informação que se tem? Eu vi que o Simon Bianchini acabou postando isso. 2 clubes do Brasil fizeram sondagem ao Leandro Damião. Além do Inter, o Vasco da Gama, que está por virar SAF no ano que vem, né? Já está aprovado, vai ter um investimento da 777. E o Palmeiras, né? Teria entrado em contato com o Damião visando um centroavante para o ano que vem. É uma possibilidade, tá? O Inter analisa, mas é o que eu disse para vocês. Ainda não há nenhuma negociação em andamento e o Inter perguntou valores. E até agora, né, do que o Inter ouviu, não é algo viável ou tão viável assim. Então, vai ter que andar muita água por baixo dessa ponte aí
para que as coisas mudem e o Damião seja uma possibilidade real de contratação. Por enquanto, há um desejo do Inter de tê-lo de volta, do Damião de voltar ao Brasil, mas até casar isso, né, vai bastante coisa. Beleza? Faz o teu cadastro em kto.com, parceira do Colar, te dá 20% em free bet no teu primeiro depósito. Hoje alguns jogos espalhados aí pela Europa, né? Tem campeonato alemão, tem campeonato francês, tem campeonato espanhol e tem Série B do Campeonato Brasileiro, né? Ontem acabou o nosso entretenimento, né? O Grêmio encerrou sua participação, mas foi algo muito divertido, né? 38 rodadas desfrutando do terceiro rebaixamento do co-irmão. Se tu gostou, deixa no comentário aqui, deixa teu like e a gente se vê. Aquele abraço, tamo junto, tchau!